Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Fala oi. Oi. Eu trouxe um convidado muito especial para esse vídeo, que foi um vídeo muito pedido lá no Instagram, que é o vídeo sobre a nossa história. E para comemorarmos o quê? Sei lá. Os meus 2.000 inscritos aqui no canal, a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história, de como a gente se conheceu e como tudo aconteceu. Então, se vocês querem saber, já curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, me acompanhe lá no Instagram também, tá bom? Então a gente vai começar a contar um pouquinho de como tudo aconteceu. Bom, gente, tudo começou em... Quando? Quando tudo começou? 2004. Bom, a gente se conheceu em 2004, estávamos nós dois trabalhando na eleição, que naquela época de eleição de prefeito, a gente colocava camisetas, trabalhava entregando aqueles folhetinhos, sabe? E aí ele estava trabalhando e eu também estava, e eu me apaixonei por ele. Foi amor à primeira vista, só que foi só do meu lado. Porque eu o conheci nessa eleição e foi através de uma amiga nossa, né, em comum, eu tava com essa amiga e essa amiga foi até ele conversar com ele. Aí eu achei ele bonito e tal, comecei a gostar dele, mas ele no dia nem me viu, né? Ele nem lembra de mim naquele dia. Mas daí, beleza. A gente foi passando, né, o tempo e tal. Essa amiga, minha vizinha também. E aí a gente estudava na mesma escola, nós três. No decorrer do tempo, eu fui falando pra essa amiga, me apresentar a ele e tal. Até que num dia, no final de semana, essa amiga, né, nos apresentou e a gente começou a se conhecer melhor. Então, desde 2014, eu tô pegando colinha aqui, senão não vou saber. De 2014 até quando? Fala aí. 2014? 2004, gente, errei. 2004, vai. 2004 até quando? O quê? A gente ficou conversando, né, de 2004 até 2007 e a gente se conheceu um pouquinho melhor, né, conversava naquela época, era MSN, né, até tinha uma foto dele muito bonitinha no perfil do MSN. E do Orkut, né, ele tava sentado na beira de uma piscina, todo bonitinho, querendo fazer charminho pras meninas. Aí, em 2007, depois de muitos vai e vem, que a gente ficava, daí a gente largava, daí a gente ficava de novo, nesses 3 anos. Em 2007, ele me pediu em namoro. Pediu sim, foi ele que pediu. Foi no banco da praça. A gente tava sentadinho lá, fala alguma coisa, as pessoas querem escutar você falando. Eu fui tudo forçado? Não, foi não. Ele que pediu em namoro, tá, gente? A gente tava sentadinho no banco da praça, aí ele me pediu em namoro. E aí eu falei, né, que pra gente poder namorar, ele tinha que pedir pros meus pais, tudo bonitinho, né? Tinha que ir lá pedir pro papai, pra mamãe, autorização, né, como manda a moda antiga. Aí foi dia 10 de fevereiro que ele me pediu em namoro. Aí ele pediu pra mim. Aí a gente começou a namorar, assim, sem mamãe e papai saber, e dia 10 de fevereiro. Aí dia 10 de março... ele foi pedir pra minha mãe, pro meu pai, autorização. Falei alguma coisa. Tá errado. 10 de março, é isso mesmo. Por que tá errado? Claro que foi. Claro que não. Claro que foi. Claro que não. Foi quando então? 10 de fevereiro que nós começamos a ficar. A gente começou a namorar dia 10 de fevereiro. Claro que não. A gente voltou a ficar dia 10 de fevereiro, daí eu já comecei a anotar essa data, 10 de fevereiro, que a gente já estaria namorando, entendeu? Mas a gente já tava ficando desde antes, anos atrás. Aí dia 10 de março ele me pediu em namoro pros meus pais, a gente começou a namorar, tudo bonitinho, conforme a tradição manda, né? Com a autorização da mamãe e do papai. Bom, daí durante esse namoro, né, eu fui a namorada mais perfeita do mundo, né, durante todo esse tempo. Não tinha pessoa melhor do que eu. Fala um pouquinho você do nosso namoro agora. Como foi namorar comigo? Chato. Fala sério. Como eu tô falando sério? Não, fala sério, vai, bonitinho, vai. As pessoas querem escutar ao seu lado também de como era a nossa vida, velho. Mas você falou pra ser sincero, tô sendo sincero. Então seja, vai, conta um pouquinho. Isso como aí. foi o nosso namoro durante esse tempo? Ué, foi namoro. Isso aí.
Como eu era. Chato. E a gente se dava bem? Mais ou menos. Bom, gente, em 2007 a gente começou a namorar, né? A gente brigava um pouquinho, porque acredito eu que assim, a gente era bem... Mais eu, né? Era mais maturo, o Lucas sempre foi mais responsável, eu sempre fui mais sonhadora em certas coisas, então a gente acabava brigando bastante, porque o Lucas é meio desromântico, sabe? Bem desromântico. É uma pessoa que você não pode esperar por romantismo, não. Mas sempre foi uma pessoa muito boa, muito tranquila, muito paciente. E eu já era mais agitada, sempre fui, né? Muito agitada, muito nervosa. Então a gente brigava um pouquinho durante esse nosso namoro e tal. Aí, beleza, a gente namorava, né? Durante esses 6 anos, até 2013, a gente namorou. A gente nunca terminou nesse intervalo, né? De 2007 a 2013, a gente não terminou. A gente nunca terminou. E aí em 2013 a gente chegou a dar um tempo, eu acho que por conta dessa imaturidade que a gente já tava, antes um pouquinho a gente já estava falando um pouquinho sobre casamento e tal, mas eu acho que não tava uma coisa tão certa assim pra gente dar continuidade. Então a gente resolveu dar um tempo em 2013, no começo do ano, acho que foi no começo do ano, não foi? Foi abril, eu acho. E aí a gente resolveu dar um tempo, cada um foi pro seu canto, pensar um pouquinho na vida. Só que daí ele não vive sem mim, né, amor? Ele não vive, né? Não vive. Aí ele começou a me mandar mensagens na época, começou a correr atrás de mim de novo, né, amor? Aí foi muito bonitinho, que a gente ficou afastado, acho que 2 semanas. Aí depois dessas 2 semanas que a gente pensou um pouquinho, né? Aí ele foi me procurar, me mandou mensagem, foi atrás de mim pra querer conversar e tal. Fala alguma coisa. Tudo mentira. É só eu que tô falando. O vídeo podia ter sido só eu. Vai. Verdade. Fala um pouquinho de 2013, vai. Como que foi? Agora conta, como foi o pedido de casamento? Quero ver se você vai saber, se você lembra o pedido de casamento. Esqueci. Como foi, vai? Não lembro. Vai, amor. Não lembro. Vai. Como que foi o pedido de casamento? Foi... Que jeito você fez? Vai contar direito, hein? Vai pro YouTube. Ah, não vou contar não. Vai, amor. Não. Conta. Não. Você não lembra, né? Você não lembra? Lembro, lógico. E depois dessas 2 semanas em 2013 que a gente ficou afastado, aí a gente voltou a conversar pra gente assimilar as ideias. A gente já tinha feito a planta da casa na época, já, né? Ou não? Acho que só tinha o lote pra construir e tal. Aí foi muito bonitinho, que foi assim. Um dia ele me pegou lá em casa de carro e passou por vários pontos importantes do nosso namoro. Ele passou por vários pontos. Ponto que ele me pediu em namoro, ponto que a gente se conheceu, o ponto que a gente deu o primeiro beijo e tal. E ele foi passando por vários pontos e contando... Ah, que bonitinho. Até que nessa época, até que nesse pedido de casamento, ele foi até que bonitinho. Aí ele passou por vários pontos e sempre contando a história, né? Chega um pouquinho pra cá que a gente não tá muito no centro. Aí. Passava por todos os pontos e contando a história, o que era aquele ponto, e fazendo um draminha que a nossa vida tinha que ser... Que a gente tinha que ficar juntos e que não sei o que, enfim. Aí ele contava bem bonitinho e até no nosso noivado eu mandei fazer um carrinho como se fosse, né, como ele tivesse pedido a gente em casamento. Vou colocar uma foto pra vocês depois. Aí, até que ele chegou aqui na onde a gente mora hoje, que é o lote, né, na época a gente não tinha construído ainda, e era o lote. Aí ele parou aqui no lote, né, de frente o carro, e falou, né, falou um monte de coisa bonitinha. O que você falou? Ah, amor, eu não lembro. tem que ser romântico. Ele falou, né, que a gente já tinha passado por muitas coisas, que a gente tinha uma vida juntos pela frente, muito romântico, bonitinho. Aí ele me pediu em casamento, falou que a gente tinha que já estava na hora da gente dar um novo passo na nossa vida. E aí, enfim, aí ele me pediu em casamento. E eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava muito esse tipo de atitude dele, né, porque ele é meio desromântico na vida. Aceitei, né? Aí beleza, aí começou os preparativos pra começar a construir a casa, também para o nosso noivado. Daí a gente noivou em 2013 mesmo, né? Isso foi no comecinho do ano.
em abril mais ou menos, que ele me pediu em casamento. Acho que foi isso mesmo, né? E aí em junho ou julho? Junho a gente fez um almoço de comemoração pra nossa família, né? A nossa família, pra gente ficar noivos. Aí até no nosso noivado, eu queria muito que o noivado fosse a moda antiga, né? O meu sogro colocou aliança em mim e a minha mãe colocou aliança nele. Foi muito bonitinho, vou colocar uma fotinha aqui pra vocês também. E aí a gente ficou noivo em junho de 2013 e já marcamos a data. Então a gente fez tudo praticamente em um ano, né? A gente noivou, construímos a casa e casamos no ano seguinte. Então foi praticamente tudo em um ano. E aí, mano? O que mais? Ele é de muitas poucas palavras, Aí, nesse um ano, a gente foi assim, foi só preparação. E em 2014 nós casamos, tanto no civil quanto na igreja. Então nós organizamos tudo, né, tal. E conseguimos entrar até na nossa casa, né, desde quando a gente casou, tudo bonitinho. Mas é isso, gente. Assim, eu tentei resumir o máximo possível, porque pra não ficar um vídeo muito extenso. Mas a nossa história foi essa. Quando a gente se conheceu, ele ainda também não era polícia. A gente estava no ensino médio. Então, ensino médio, né? A gente estava no ensino médio quando a gente se conheceu. Aí a gente começou a namorar. Ele já estava saindo do ensino médio, eu ainda estava no ensino médio. Aí em 2010, né? A gente começou a namorar em 2007, em 2010, até esqueci desse detalhe. Em 2010, eu já estava na faculdade, ele também. Daí ele passou na prova da polícia. Aí ele foi embora pra Pouso Alegre. A gente ficou foi um ano de curso? 9 meses, né? Nesse praticamente um ano que ele tava fora, a gente conseguiu conciliar, até porque eu tava estudando também, então até dava certo da gente ficar. A gente se via muito lá em Pouso Alegre quando eu ia pra lá, e ele também tava lá fazendo curso da polícia e tal. Então a gente ficou nesse um ano, mas enfim, foi a única coisa que nos separou foi o curso da polícia. Bom, tentei dar uma resumida pra vocês do que foi a nossa história. Acredito que tudo que a gente passou foi só pra fortalecer a nossa relação. E às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente acha que é só pra... é uma coisa negativa, mas eu sempre tento trazer para o lado positivo. Então eu acredito que esse tempo que a gente terminou em 2013 foi só pra gente amadurecer um pouquinho mais e conseguir né, dar esse passo que era o mais importante, que era o do casamento, e a gente conseguir viver bem. Hoje a gente vive muito bem, né, amor? Fala alguma coisa. Vive muito bem. A gente vive muito bem hoje. O Lucas não é muito de falar, gente, é só de dar uns palpitezinhos assim. Aí ele vai se acostumando ainda nas câmeras. Mas hoje a gente vive muito bem, a gente tem um diálogo muito bom, a gente tem né, hoje a gente tem a nossa família, que é eu, ele e os 4 cachorrão bonito. A gente pretende com certeza aumentar a nossa família, né, um dia, se Deus quiser. Nós temos muitos planos. Já são 5 anos de casado. Nesses 5 anos a gente foi batalhando e conseguindo várias coisas que a gente sempre sonhou. Mas enfim, gente, essa foi a nossa história, resumindo um pouquinho o que a gente viveu e como a gente se conheceu. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Né? O que você fala, amor, sobre a nossa relação? Fala aí alguma coisa. As pessoas gostam de te escutar. Você faz mais sucesso do que eu. Eles não gostam de escutar, eles gostam de ver eu zoar com você. Bom, gente, o Lucas é de muitas poucas palavras, então é isso aí, ele vai se acostumar ainda, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode fazer um vídeo respondendo as perguntas pra vocês de dúvidas, porque às vezes se eu ficar falando muito, não vai adiantar nada, né? Mas é isso, gente, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, que é muito importante, que já estamos com 2.000 inscritos. E vamos chegar agora a 5.000 inscritos, então vamos nos ajudar, tá bom? Eu e ele. Então curte muito esse vídeo se você gostou. E é isso, gente. Um grande beijo. Ah, não esqueçam de me seguir aonde? Aonde? Onde que as pessoas têm que me seguir? Facebook, no Orkut. No Orkut, gente. No Orkut tá lá a Natália Sil, tá bom? Então, um grande beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau.
vídeo, então, trouxemos os 4 cachorrão. Ai, vem aqui, Zeus, aparece lá, filha. O Zeus, o Titãzinho, a Neném e a gorda esse aqui, ó. E essa é a nossa família. Ó, o Zeus vai te derrubar. Vem cá. Ó, vamos parecer família. Ô, cachorrão, olha lá, ó.